Vamos abrir a palavra do Senhor aqui no livro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 10. Uma palavra bastante interessante, eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu creio que é uma passagem bastante conhecida, mas o Senhor, Ele fala conosco aqui grandemente. Deus, Ele quer nos preparar através dessa palavra, desses pequenos versículos que nós lemos aqui, a ter um controle emocional na nossa vida, a ter um controle espiritual na nossa vida, porque a partir do momento que nós passamos a estudar a palavra do Senhor, passamos a estar no caminho do Senhor, Deus vai transformando a gente, Deus vai moldando a gente, a ponto de algumas coisas de repente não afetar mais nossa vida, a nossa maneira de falar. Muitas vezes, quando nós estamos no caminho do Senhor, o normal é ser mudado, é ser transformado, a nossa maneira com que nós falamos, tudo isso é através do momento que nós conhecemos a Deus. E Paulo, ele teve esse encontro com Deus, e ele foi mudado de uma maneira tremenda. Paulo foi transformado por Deus de uma maneira tão terrível, igreja, que nós vemos um homem que era perseguidor, isso ele mesmo fala, que passa a ser perseguido. Ah, como assim, irmão dele? Ele perdeu as suas forças? Ele estava do lado contrário, ao ponto de a Bíblia dizer para nós, no livro de Atos, no capítulo 9, que o próprio Jesus teve que ter um encontro com ele. E como que foi esse encontro, irmão Adriano? Ele estava indo a caminho da Damasco, todos os irmãos conhecem essa passagem, e quando ele estava a caminho de Damasco, um forte clarão, uma forte luz sobreveio sobre Paulo, e Paulo na mesma hora ficou cego. E o que ele ia fazer, irmão Adriano, ali quando ele estava indo para Damasco? Ele ia perseguir mais cristãos, ele ia perseguir mais pessoas que professavam a fé em Jesus. E Jesus, ele dá um basta ali na ocasião, barrando esse plano demoníaco, irmãos, de perseguir quem defende a fé em Jesus. O povo mais perseguido na terra são os cristãos. O povo mais perseguido pelo mundo, pela sociedade, pelo governo, é os cristãos. A prova disso, se os irmãos repararem bem, nas ditaduras que sobressaem sobre o mundo, o foco deles, irmã Diraci, geralmente é acabar com o cristão. Porque quando tem um cristão forte, quando tem um cristão verdadeiro, ele tem uma família alicerçada, e a família é a base da sociedade, irmãos. E se tem uma família que é a base da sociedade, é mais difícil de ser enganada. É por isso que eu falo para os irmãos algo aqui interessante. É por isso que muita gente quer acabar com a família. É por isso que muita gente quer acabar com o papel do homem. É por isso que muita gente quer acabar com o papel da mulher. É por isso que muita gente quer inverter os valores, transformar, acabar, diminuir a igreja, diminuir a família, diminuir o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. Isso é um plano demoníaco, irmãos. É um plano demoníaco.
Porque o homem, quando Deus ele criou o homem, ele criou ele para ser viril, para adorar a Deus. E o que me chama a atenção, que Deus barrou esse plano demoníaco, além de acabar com os cristãos, chamando Paulo. E Deus chamou eu, Deus chamou você. E quando Deus nos chama, Ele quer que nós sejamos a diferença. Como assim, irmão Adriano? O que é ser diferente? Nós, quando nós passamos a servir a Jesus, é o que eu falei para os irmãos, passa não mais nós viver, mas Cristo viver dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz assim, que o velho homem se foi, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Deus quer transformar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Tudo isso que Deus quer transformar, irmã Diana. Porque se Deus transforma isso, eu vou dar testemunho, eu vou dar exemplo. E essa passagem diz a respeito disso. Às vezes nós pegamos somente o versículo 13, como nós lemos, que é bem conhecido, e é uma verdade, que diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que há um contexto por trás disso, e é esse contexto que Jesus quer nos ensinar. É esse contexto que Jesus quer colocar dentro do nosso coração para sermos pessoas melhores, irmãos. Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipe, que ele se alegrou muito no Senhor. Esse é o versículo 10, por eles reviverem uma lembrança de Paulo. E quando Paulo ele fala a respeito disso, ele faz questão de lembrar: olha, igreja, eu fico feliz que vocês estão lembrando de mim, mas não porque eu possa receber alguma coisa. Mandando me dar o contexto. Paulo, ele pregava a palavra, e nos seus tempos, vamos dizer assim, humano, profissional, Paulo mexia com tendas, construía tendas. A Bíblia vai nos falar isso. Obrigado, Deus abençoe. A Bíblia diz assim também, que Paulo muitas vezes era ajudado de maneira material, porque a igreja, como nós sabemos disso, ela tem um papel fundamental na sociedade. Irmão, se tirar a igreja do mundo, irmão, misericórdia, nem sei o que acontece com a sociedade, tem colapso. Porque a igreja, ela mexe com pessoas que têm problema com drogas. A igreja, ela mexe com pessoas que têm problema com alcoolismo. A igreja, ela tem um papel fundamental na educação. Ela tem um papel fundamental social, ajudar os necessitados. Esse é o papel da igreja. E Paulo, ele recebia muitas ajudas às vezes. Paulo tinha necessidade, mas ele frisa para nós. Ele frisa para nós aqui que ele estava feliz que os irmãos estavam lembrando dele, mas não pela ajuda, não por algo que ele podia receber, mas ele fazia questão de dizer, ele repete isso, e é onde o Espírito Santo vai falar com nós, que é o versículo 11. Não digo isso como por necessidade. Ele está dizendo: fique em paz, que eu estou feliz, vocês estão lembrando de mim, não por o que vocês podem fazer por mim, porque eu, olha isso, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está dizendo: Deus me ensinou que o fato de eu ter ou não ter, a glória continua sendo dele. O fato de eu possuir alguma coisa ou não possuir alguma coisa, eu sei lidar com essa situação. Paulo traduzindo para nós, irmãos, traduzindo para nós, Deus está dando capacidade para Paulo para lidar com qualquer situação. Isso é inteligência emocional, irmão. Porque às vezes as pessoas têm um costume de achar que podemos viver da maneira como que queremos. E um dos frutos do Espírito está lá no livro de Gálatas capítulo 5,
É o temperamento, é o autocontrole, é o saber lidar com a situação, é o saber lidar com qualquer circunstância. E Paulo está dizendo que ele sabe lidar com isso. Aí, abrindo um parênteses, irmão, para nós aqui, quanto crente descontrolado, quanto crente que professa o nome de Deus, mas não pode pingar uma gota de água na ponta do nariz, que amaldiçoa os céus e a terra. Isso é falta de controle, isso é falta de conversão, porque Deus está dizendo aqui de um homem que matava, um homem que perseguia, que teve um encontro com Deus e foi mudado. Eu falei aqui no culto de domingo de Pedro, a mesma coisa com Pedro. Pedro cortava a orelha, Pedro falava uma coisa de Deus, outra do diabo, porque ele não tinha tido encontro com Deus. Mas quando ele teve um encontro com Deus, o que aconteceu com Pedro, igreja? Ele andava assim, a sombra dele pegava no endemoniado, o demônio saía. A sombra de Pedro passava por alguém que estava doente, a pessoa era curada, irmão. Mas por quê? Era um vento que passou ali na ocasião, sobrenatural. Não, Pedro assumiu um compromisso com Deus. Pedro assumiu um compromisso com Deus. Deus está dizendo para nós, irmãos, que se nós quisermos ter essa inteligência que vem do alto, não vem de nós, eu preciso assumir um compromisso com Deus. Quanto crente que fala mal um do outro, quanto crente que inveja tem inveja do outro, e isso não provém de Deus. Ah, irmão Adriano, isso não acontece. Não, isso é coisa velha. 1 Coríntios, capítulo iniciais de 1 Coríntios, apóstolo Paulo vai tratar de inveja, de contenda dentro da igreja. Mas isso, vou repetir para os irmãos, é falta de autocontrole, é falta de contato com Deus. E olha o que Paulo diz mais, indo ao contrário do que a gente vê por aí. O versículo 12: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Vamos parar aqui. Sei o que? Estar abatido. Alguém só fala isso, irmã Diraci, se esse alguém tem um compromisso com Deus. Eu vivo repetindo aqui, eu repito, todos os cultos eu vou repetir mais uma vez, que o choro ele pode durar uma noite. Está querendo dizer, você está num corpo terreno, um corpo que sente dor, que sente tristeza, que sente raiva. Não tem problema no momento isolado, nós sentimos esses sentimentos, nós temos emoções, mas pela manhã vem a alegria. A alegria vem pela manhã. Está querendo dizer que a tristeza, o choro, não é fruto, ele foi passageiro, apareceu num dia, mas logo de manhã já foi embora. Agora, tristeza todo dia não é de Deus, raiva todo dia não é de Deus, briga todo dia não é de Deus, confusão todo dia não é de Deus, inveja todo dia, misericórdia, é falta de controle. Paulo está dizendo, eu sei estar abatido. Ele está dizendo, não é a tristeza que vai acabar comigo não, eu sei lidar com ela. A tristeza vem, mas ao mesmo tempo eu sei que eu cantei aqui com os irmãos, eu tenho um amigo que me ama, e esse amigo não me desampara, ele cuida de mim. Aleluia. Aí ele continua dizendo, sei também ter abundância. Quando Paulo ele dá esse contraste de não ter e ter, ele está dizendo que a irmã Michele falou aqui, não é o que possa acontecer comigo que vai mudar a minha maneira de adorar. Eu tenho que falar aqui da honra que tem honra. A irmã Diraci, com câncer é uma pessoa, e sem câncer é a mesma pessoa, não muda, porque o câncer, o problema que ela teve, irmã Diraci, que a irmã teve, não modificou sua adoração. Se isso pudesse ter uma pitada em muitos crentes, às vezes a gente quer se alegrar, irmão, só quando está tudo bem, tudo legal, tudo maravilha, mas Deus está dizendo para nós que nós temos que se alegrar no tempo bom e no tempo ruim. Isso é autocontrole, isso é gratidão, isso é poder de Deus dentro de nós. Agora, se a gente só tem interesse, é igual eu sempre comento aqui também,
Não há nenhum problema, irmãos, nós fazer campanha, porque eu faço campanha de oração, de jejum, a gente faz isso, é normal. O problema está no interesse de eu querer Deus, eu querer a campanha só para ter algo que Deus possa me oferecer ou dar. Se esse é o interesse, está errado. Mas agora, se o interesse é um propósito de buscar, de querer mais Deus, Deus abençoa, irmão. Deus cuida, Deus faz. E olha aqui o que Paulo diz: em todas as coisas. Ele não está dizendo uma parte da nossa vida, ainda no versículo 12, tá? Em todas as coisas estou instruído. Quem nos instrui? É Jesus. Quem nos instrui em todas as coisas? É Jesus. É por isso que quando alguém encontra Jesus, esse alguém é transformado, irmão. Esse alguém pode ser de repente um perseguidor, mas passa a ser um homem de Deus. É por isso que Deus fala para Paulo, quando teve um encontro com Paulo: Paulo, eu vou te mostrar o quanto você tem que padecer para o meu nome, e o quanto você vai pregar a palavra, porque Deus transforma. Deus quer transformar cada um de nós, irmãos. Deus quer fazer com que a gente tenha um compromisso com Deus verdadeiro. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ou seja, eu amo a Deus na bonança, irmão Wagner. Eu amo a Deus na dificuldade, na escassez. Eu amo a Deus, irmãos, quando eu estou com saúde. Eu amo a Deus quando eu estou com enfermidade. Não pode mudar o foco da adoração. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus. E Paulo finaliza dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, quando nós temos esse contexto de estar instruído, de saber viver tanto contraste bom como contraste ruim, Deus está dizendo: filho, você está no caminho certo. Filho, você tem comunhão comigo. Agora, crente destemperado, que vive uma vida dúbia, irmão, não tem compromisso com Deus. É por isso que Deus está dizendo, eu repito essa frase, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas lembre-se do contexto, do ter, do não ter, do padecer como viver de alegria. A nossa adoração não pode mudar, meu pai. Não pode. E essa semana, ontem, né, tive uma experiência interessante. Até falei para a irmã Michele. Esse início do mês está bem fraco, questão de trabalho. E eu falei para a irmã Michele, um dia antes, eu falei: essa semana fulano vai ligar, vai mandar mensagem. Aí quando foi ontem, eu estava trabalhando e chegou a mensagem desse rapaz que eu falei para a irmã Michele. Quando a mensagem chegou, Deus falou no meu coração e eu ouvi a voz de Deus de uma maneira nítida. Deus falou assim: eu que mando, ponto. Só isso. Falou mais alguma coisa, irmão? Não, ele só falou assim: eu mando. É o que eu quero dizer para os irmãos, que todo o controle está na mão de Deus a partir do momento que nós temos essa certeza. Eu preciso ter essa certeza. Eu preciso ter isso imputado dentro de mim, de que a minha adoração não pode mudar com as circunstâncias. Não pode mudar. E é esse ensino que Deus quer trazer para nós aqui essa noite. Independente da circunstância, irmãos, creia que Deus pode mudar a circunstância. Ah, irmão Adriano, agora está tudo bem, graças a Deus. Continue na mesma fé, louvando a Deus. Irmão Adriano, eu estou vivendo um momento de tristeza agora. Continue na mesma fé, porque o que foi falado aqui é a palavra, irmão. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O que não pode morrer em nós, irmão Wagner, é a esperança.
O apóstolo Paulo, ele diz que muitas vezes, irmã Diraci, ele iria pregar esbofeteado, humilhado, com fome, padecendo necessidade, mas ele ia pregar. Ele ia pregar. Eu falei para os irmãos aqui também no culto de domingo, que muitas vezes o apóstolo Paulo ia pregar sem saúde. Me dá o exemplo disso, irmão Adriano, me dá o exemplo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi descido num cesto no livro de Atos, como morto. Aí pensaram, morreu Paulo. Não morreu não. Diz a palavra que ele se levantou e foi confirmar o ânimo dos discípulos. Ele podia ser assim como muitos crentes hoje carnal, irmão. Para que servir a Deus? Acabei de levar uma pisa, acabei de ser chicoteado, para que servir a Deus? Que vale a pena servir a Deus? Mas não, ele foi confirmar os ânimos dos discípulos. Imagine Paulo todo ensanguentado dizendo: irmão, Deus vai dar vitória, Deus é bom, Deus é justo, Deus ele cuida de nós. Estamos padecendo agora, mas Deus é justo juiz. Lá na glória a gente não vai ter dor, lá na glória a gente vai ser justificado por Deus. Então, irmãos, permanecemos na fé, porque Deus ele cuida de nós. Amém?